Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast dentro desse canal especial, que é o canal Meu Médico Especialista. Dentro desse canal do YouTube que nós aqui da IQS Saúde criamos, nós trazemos médicos que são especialistas. E hoje eu estou muito feliz que eu estou com uma super especialista aqui. Ela que tem eu vou explicar depois, eu sempre explico para os nossos ouvintes o que é o RQE, né, que é o Registro de Qualificação de Especialista. A doutora tem 2 RQEs, né, doutora? Sim. Que eu acabei de ver aqui. Estou muito feliz, doutora Mariana Pimentel aqui comigo. E nós vamos falar um pouquinho da carreira dela, como é que foi essa formação, como é que chegou até a tudo isso aqui, né? É tão importante a ter a formação, ser especialista, e nós vamos contar um pouco para as pessoas. Doutora, obrigado pela tua presença, viu? Imagina, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Legal, com vocês doutora. Também. Ó, eu vou ler aqui um pouquinho do currículo da doutora, tá bom? Para vocês aí que estão acompanhando, saberem um pouco do currículo dela. Sempre nesse canal, no canal do Meu Médico Especialista, a gente fala muito sobre a importância do médico especialista. Então, vocês imaginam, eu estava vendo aqui, a doutora vai contar um pouquinho, mas contando o tempo de formação, mais o tempo de residência, são mais de 10, 11, 12 anos estudando, né? Então, para se ter uma especialização. Então, deixa eu só ler aqui o currículo da doutora, um pouquinho para vocês aqui. Então, vamos lá. Ó. A doutora é formada pela Faculdades Integradas, né, de Padre Albino, que é lá em Catanduva, que é a FAMECA. Sim. Que é uma faculdade muito, assim, referência, muito conceituada aqui no nosso estado. Residência médica pelo Hospital de Base, em São José do Rio Preto, de 2009 a 2012, em anatomia patológica. Para quem não sabe, o Hospital de Base é um dos maiores hospitais de escola do Brasil. Se eu não me engano, é o 2º maior hospital de escola do Brasil, tá bom? E a doutora também fez estágio para formação profissional em clínica médica também no Hospital de Base, no HBE, de 2013 a 2015. Fez também a formação profissional em cardiologia no Hospital de Base, também aqui em São José do Rio Preto, de 2015 a 2017. Então, olha o que eu estava falando, como é que faz sentido. Ela se formou em 2008, aí 2009 até 2012 ela fez residência em anatomia patológica, certo? Certo. E aí você, não bastando isso, você vai fazer mais 2 anos em clínica médica. Sim. Certo? Ou seja, na verdade você tem 3 especialidades, porque clínica médica é uma especialidade também. Sim. Né? Sim. Talvez você não tenha tirado o título não fez o título do RQE, que você já fez o de cardiologia, foi isso que você optou. Foi. Legal. E aí, não bastando isso, de 2015 a 2017, ela tira o título de cardiologista. Sim. Bom, e não bastando isso ainda, ela faz uma subespecialidade de arritmia clínica também, que é a sequência da cardiologia, né? De 2017 a 2018. Ou seja, aqui, ó, a doutora ela é uma super especialista, né? Que ela ainda ficou depois de 2008 até 2018, foram mais 10 anos, ou seja, 16 anos estudando. É isso, né? Né? Pô, você vê como é que não é até assim, chega até a ser, a gente se surpreende, né? É bastante tempo estudando. Porque se você formou em 2008 e você terminou o teu último a formação em arritmia clínica em 2018, 10 anos. E mais os 6 da faculdade. 16 anos. Sim. Tá certo, é isso mesmo. Tá certo. Né? E ela também tem título de especialista, né, em cardiologia pela Sociedade Brasileira desde 2018. E tem muita experiência em medicina e urgência e emergência na unidade de terapia intensiva. Nossa! Já valeu a pena. Hein, Vitor? Para essa aí você não esperava, hein? Doutora, é muito legal. Sabe que quando a gente criou essa plataforma, a gente viu a necessidade disso, porque muitos médicos como você, às vezes estão escondidos, né? E a gente tem uma super formação e às vezes as pessoas não sabem, porque as pessoas não entendem. A gente fez uma pesquisa na rua, as pessoas nem sabem o que significa esse RQ,
né? Que você tem dois aqui que a gente mencionou, que é o de cardiologia e o de patologia, né? E não sei se esse de arritmia ele entra como uma sub dentro da cardiologia. Não sei se ele tem um número ou não, mas algumas especialidades têm. Tá? Então, de repente, vale até a pena você pesquisar se ele gera um outro número ou não, que você teria mais um título ainda. Sim. Mas conta para mim como tudo isso começou. Por exemplo, nós estamos aí falando lá, quando você decidiu que você ia fazer medicina, como é que foi isso na sua vida? Você tinha alguém na família ou não? Como é que você tomou essa decisão de falar, eu vou ser uma médica? Como é que foi isso lá atrás? Desde pequena, eu gostava de cuidar. Então, eu pegava minhas bonecas e já cuidava. Tinha alguns dentistas na minha família. Só que... E também pessoas doentes, né? Sempre tem alguém doente, mas eu também fiquei doente, né? Uhum. Meus pais, assim, acabaram passando por algumas adversidades. E aí, me levavam no médico, ou eles, né? Uhum. Então, eu acabei frequentando os médicos. E aí, Sim. a gente vai conhecendo o consultório. E eu achava lindo ver as pessoas vestidas de branco e ir para o hospital. Legal. Então, eu me encantei. E assim, eu sempre estudei bastante. Sempre foi estudiosa. Sempre. Só que eu era meio, assim, meio Caxias. Eu estudava muito, eu queria ser uma das primeiras. Certo. Porque aí, beleza, era ginásio, né? Aí fui pro colegial, mas eu decidi no colegial mesmo. Nesse primeiro, segundo, terceiro colegial, por ali. Assim, eu sempre gostei muito de biológicas, né? Eu sabia que eu ia bem exatas, mas a parte de humanas, eu, assim, era da média para cima. Uhum. Mas biológicas e área de exatas, eu ia, assim, muito, muito bem. Aí, no colegial, eu falei assim, não, eu vou para medicina porque eu gosto de pessoas, eu gosto de cuidar. E aí, como eu era nascida em Catanduva, morava na casa dos meus pais, e eu sonhava em passar a faculdade pública. Assim, meu sonho. Então, eu estudava para passar em faculdade pública. Certo. E, particular, meu pai, minha mãe, falou assim, particular não tem jeito. Não dá. Não dá. E o dinheiro é contado aqui. E se for, vai ser só Catanduva. Eu falei, não, tudo bem, né? Vambora, então. Né? Isso é o que tem, né, doutora? Não. Aí, eu prestei. Na minha época, segundo colegial, você prestava treineiro, tudo. Uhum. A coisa da FUVEST. Terceiro colegial, eu fiquei na lista de espera em Catanduva. Nas públicas, nada. Aí, eu fui fazer um ano de cursinho. Aí, eu cheguei para Ribeirão. Foi aquele esforço imenso. E eu não passei em pública, mas eu passei em Catanduva. Porque Catanduva é um modelo de junção, né? Ela é público-privada, né? É mais ou menos isso, né? É uma fundação. Fundação, isso. E também, assim, era um pouco mais em conta, Uhum. né? E, então, e eu ia... E não precisava morar fora. Não. Ou seja, não ia ter essa despesa que se fosse também, que teria para você morar fora de outra cidade, né? Exatamente. Então, nossa... Encaixou. Exatamente. E aí, eu passei bem próximo, era assim, na segunda chamada. Eu fui chamada. Então, nossa, todo mundo... E qual idade você tinha? Você lembra quando você passou no vestibular? Acho que eu... 18. 18 anos. Foi um ano de cursinho. Legal. Então, assim, aí eu nem fiquei prestando, né? Assim, já estava em casa, tudo. Foi, assim, muito emocionante, né? Imagina a alegria dos seus pais. Todos. Nossa! E não tinha médico na família, nada, né? Eu tenho um primo de primeiro grau. Mas não pai, mãe, nada disso. Não. Irmão, nada disso. Não. Nossa, pro teu pai e pra tua mãe deve ter sido uma felicidade absurda, né? Muito, assim... Você tem mais irmãos? Eu tive um irmão, Uhum. mas ele ficou doente, mais novo que eu, 7 anos de diferença. E, inclusive, eu estava no primeiro ano da faculdade, ele passou muito mal. Ele chegou a ficar internado e ele, assim, acabou falecendo. Sim, infelizmente. Infelizmente. Então, teve essa intercorrência, né? E, assim, ainda bem que eu tava lá. Tava em casa, né? Isso. Mas, ou seja, você é a única médica da família.
Isso. Deve ser um motivo de orgulho muito grande, né? Nossa, assim, muito, muito. Doutora, e como é que foi? Aí, beleza, você entrou na faculdade, Catanduva, tudo certo, dentro de casa, o sonhado, né? Sim. Na verdade, é que não foi sonho, né? Teve o sonho, mas teve muito trabalho, né? Dedicação para isso acontecer, né? Muito estudo, né? Muito. E como é que foi essa fase da faculdade? Quando é que você toma a decisão por fazer a sua primeira especialidade? Porque ali são apresentadas várias especialidades, né? Vocês começam a conviver nos primeiros anos nem tanto, né? Mas ali a partir do terceiro, quarto ano, você já tem os contatos com a ginecologia, otorrino, quer dizer, todas as especialidades. Como é que foi ali quando você resolve fazer a tua primeira especialidade? Quando você sai da faculdade, você fala, vou fazer isso. Como é que foi isso? A patologia? Isso. Assim, eu tinha sido monitora na faculdade, né, de anatomia patológica. Eu gostava de ver lâminas, mas ao mesmo tempo eu gostava de estudar tudo. E aí eu pensei, é uma especialidade que tem poucos. E, assim, eu admirava também uma professora, os professores, né, tem essa coisa de admiração. E aí eu fui para patologia. Só que no meio da patologia, tinha as reuniões anatomoclínicas. E eu também gostava de fazer plantões. Tá. Emergência. Emergência. Já te puxava já. Exatamente, eu gostava. E aí eu pensei assim, nossa, no meio da residência, eu falei assim, ai, se eu tivesse feito clínica, talvez eu poderia ajudar mais o meu paciente. Sim. Mas eu tô no meio da residência, mas eu gosto de pato. Mas não vou parar. Não vou parar. Aí eu fui, completei, fiz tudo certinho. Terminou. Fiz os meus estágios, terminei. Aí eu Tá aí o título. Tá aqui o título. Eu falei, não, é isso que eu quis, né? Eu falei, bom, tô nova, tô aqui, existe a possibilidade de eu continuar. Aí eu falei, vou fazer clínica, porque eu posso unir o útil ao agradável. Sim. E aí eu prestei, existia a possibilidade de eu fazer onde eu estava, né? Que é na FAMERP. Na FAMERP. Aí, prestei. Nessa época você já estava fazendo plantões, tudo, fazendo aquela correria que os médicos que estão ali naquela fase que se formam em residência, doidura, né? Aquela fase bem doida, né? Exatamente. Pra gente se sustentar, né? Sim. E aí vai modificando. Às vezes você trabalha num lugar, trabalha em outro. Porque aí a gente se forma, tem uns que já vai logo de cara. E eu demorei um pouquinho, assim. Demorei um tempinho para fazer plantão. E aí você pega com alguns colegas, né? E aí eu falei, bom, vou fazer a clínica, né? Fez a prova. Fiz a prova. Passou. Passei. E na clínica, eu via que eu era apaixonada por eletrocardiograma. E o paciente com dor no peito, parte de arritmia. E também no plantão, quando chegava, né, o paciente. Hein, doutora, é muito frequente, né, essa dor no peito, que nem sempre é infarto, que nem sempre é AVC, ou seja, nem sempre, mas as pessoas sentem, né? Sentem. Mas aí eu acho que eu ficava tão preocupada que às vezes eu sempre pequei pelo excesso. Ótimo. Sim, porque a gente tenta se colocar no lugar. E por ter passado por história na família, sabe? E, então, eu me colocava no lugar. Acho que quando a gente tem algum ente querido e a gente passa pela perda, nossa, é uma dor tão grande. Então, eu sempre me coloquei no lugar. Para não acontecer com as outras pessoas, né? Sim, sim. E para fazer cardiologia tem que fazer clínica, né? Antes. Atualmente, sim. Sim. Na tua época, não? Não, na minha época já... Já era, já. Se eu não me engano, sim. Tá. Mas eu sempre quis fazer clínica. A clínica primeiro, tá. E aí, depois eu falei, vamos fazer cardio, que eu me apaixonei pela cardio. E no hospital de base, a cardio, eu já conhecia o serviço. E os professores também me conheciam, me incentivaram. Fiz amizade e tudo. Aí você fez 2 anos de clínica. Depois você terminou os 2 anos de pato, você fez 2 anos de clínica. 2 anos de clínica. Prestei a prova, tudo, meio de prova. Passei. Aí sempre a gente comemora, né? Porque Sim. prova é prova.
E não é qualquer instituição, né, doutora? Nossa, Pra ser sincero, né? Meu Deus! E estudar para a prova. Aí, termina 2 anos de clínica. Aí, de novo, prova de novo. 2 anos de cardio. Mas quando você já estava terminando, você já sabia que você ia fazer a cardio? Foi durante a clínica. Porque tudo na minha vida, eu ia fazendo e deixava assim... Eu, Mariana, assim, não, vamos... Eu fui descobrindo ao longo do tempo. Que é legal, né, doutora? Que a gente acaba se cobrando muito também e fica naquela, tem que ser isso, é uma coisa muito imposta, né? Então, eu não sei, acho que é da minha personalidade. Entendi. Porque, assim... Você não tinha muito essa cobrança, e talvez você ser a primeira médica da família também, já foi uma quebra de paradigma total. Foi. Uma disruptura, assim, absurda, né? Foi. Mas, assim, por exemplo, em casa, meus pais sempre trabalharam muito e eles sempre foi tudo muito regrado. E eu acho que eu vendo, e meu pai, e tudo muito certinho, e minha mãe, e contas. Então, sempre foi tudo muito regrado. E me formar, então, não sei. E o importante era me formar e ter meu emprego. Então, assim, tanto quanto eu queria ter o meu dinheiro. Sim. Eu queria ter minhas coisas. Era, sabe, nossa. Até porque se preparou para isso também, né? Claro. E aí teve as situações tristes, né? Sim. Assim. Então, nossa, foi algo, né? Bem difícil. Bem difícil. E aí, né? E eu fui ao longo do tempo e me apaixonando por cada estágio. Então, eu tentava aproveitar cada estágio. E aí, passei, fiquei muito feliz na cardio, tentava aproveitar cada estágio. Cheguei a trabalhar também aqui nas UPAs também. E aí, fiquei por 1 ano. Aí, quando eu passei na cardio, eu saí. Não dava para conciliar os plantões. E na cardio, eu falei assim, também falei, ai, tá, vou aproveitar, vamos ver. E eu gostei da parte de arritmia, os métodos gráficos lá do setor, me identifiquei com a equipe, com o pessoal. Gostava também de outros, mas falei assim, ai, vamos escolher. E eu gostava de eletro, gostava da parte de ergometria, dos exames. E eu associei, falei assim, bom, sempre gostei de matemática e de gráfico, porque você tem que ser bem, assim, sistemático. E, por exemplo, tem pessoas que gostam de hemodinâmica, que é a parte de cateterismo. Outros do ecocardiograma, que você fica no escuro. Outros cirurgiões cardíacos, né? Cirurgiões. E, não, eu já gostava lá da parte dos métodos, que nem lá o da Holter, o eletro. Eu falei, não, é isso. Eu gostava de ficar quietinha no canto. Aí um dos meus professores, meus chefes, falava assim, ai, Mariana, você vai ficar aí, vem pra cá. Eu sempre fui muito calada, muito quieta, introspectiva. Então, aí, às vezes, eu ia lá. Então, gostava ali. Era uma especialidade que te fechava com a tua personalidade, na verdade, né? Sim, sim. E aí, por exemplo, a oportunidade de ir para a UTI surgiu também quando eu estava lá no setor de arritmia do hospital de base. E então foi em 2017, ali no meio do ano, surgiu a oportunidade para eu trabalhar na UTI da Beneficência. E também o primeiro trabalho com teste ergométrico, eu sozinha, assim, que foi numa clínica de ergometria em Mirassol. Legal. Que eu fiquei por 4 anos e agradeço muito a primeira oportunidade, né? E hoje você está dentro ainda de terapia ainda? Sim. E você atua você atua como uma médica intensivista ou você atua como uma cardiologista dentro da UTI? É porque assim, as UTIs existem casos cardiológicos, tá. De coronária, insuficiência cardíaca, mas também assim, existem casos de pós-operatório. Que precisam ser acompanhados, os pacientes. Sim, então existem, assim, acabam preenchendo as vagas também com outros casos, né? E eu sou a plantonista, né? Então, por exemplo, lá no hospital,
praticamente todos os plantonistas têm especialidade, né? Então, isso é muito bom. Subespecialidades, né? Sim. E tem o coordenador, né? Que é o diarista. Então, também é muito bom. Mas e agora que principalmente depois da pandemia, eu falei, não, eu vou pro consultório. E agora vamos falar dessa nova etapa. Como é que foi isso para você? Até então você bastante acostumada dentro de hospitais, dentro de UTI, dentro de plantões, dentro da sua área. Como é que você agora quando é que você pensou em criar o teu consultório? Em abrir o teu consultório? Como é que foi isso para você? Então, eu me via assim, hospital, exames, aí teve a pandemia. E nós trabalhamos muito na pandemia. E assim, muita coisa aconteceu que mexeu com todos nós. Uhum. E aí me fez repensar a minha vida. E então eu falei assim, eu amo plantão, eu amo cuidar de paciente, mas eu preciso também não só ficar no hospital. E não só com esse tipo de paciente, na verdade. Exatamente. Que, na verdade, é uma carga emocional muito grande, né, doutora? Muito. Eu sei porque eu quase morri no Covid. Eu tô sabendo. E fui muito bem tratado lá na Benê, né, na época, né? Graças a Deus não fui pra UTI. Ai, que bom. Mas eu falei pra Kelly até que quando eu cheguei lá, que tinha aquele setor do Covid, você deve ter acompanhado lá, porque você estava lá nessa época, aquilo parecia um hospital de guerra, né? Sim. Porque era uma guerra, né? Sim. E a carga emocional é muito grande, né? De pessoas ali, pessoas que podem estar partindo, ou seja, né? É uma coisa muito pesada. A pandemia foi muito pesada, né? Muito para todos nós, assim, foi muito cansativo. Mas, assim, nós trabalhamos muito. E deu certo, né? Nossa, muito. Que bom. Foi... Mas aí você resolveu falar, tudo bem, eu fui bem até aqui, agora vou partir para vou fazer uma coisa que o paciente de consultório ele é diferente, né? Sim. Ele não é aquele paciente que está na emergência, aquela urgência, né? Eu acho que você também tem competência e experiência para fazer isso também, para ter o paciente de consultório, né? Sim. Foi nesse sentido? Sim. E aí eu resolvi falar assim, não, eu vou pôr em prática tudo que eu estudei, tudo que eu me dediquei. E vamos lá. Até porque a arritmia é um problema muito frequente, né? Que incomoda muitas pessoas, né? E tem como as pessoas viverem com isso e ter qualidade de vida, doutora? Sim. Fala um pouco disso aí para as pessoas entenderem quem é um paciente que tem arritmia, né? Porque é uma coisa... tá ficando cada vez um pouco mais frequente. Até não sei porquê, mas a gente escuta falar mais. Ou não sei se as pessoas não falavam e hoje tem mais o diagnóstico, mas... Ou seja, existe tratamento, né? Sim. O que acontece? Acho que a informatização, tecnologia, a gente acaba sendo um pouco pressionado e, não sei, ansiedade, acho que o mundo novo e precisamos administrar nossa saúde. Sim. Então, tem pessoas que sabem que tem arritmia, tem pessoas que não sabem. E a partir do momento que é feito o diagnóstico por alguns métodos, existem os tratamentos e é importante a gente cuidar, né, prevenir as doenças, né? E tudo tem tratamento, prevenção. Buscar ajuda, né? Buscar ajuda, exatamente. Doutor, mais ou menos assim, quando a pessoa chega lá com arritmia, ela chega sentindo o quê? Os mais frequentes, quando a pessoa sente mesmo. Que às vezes a pessoa também às vezes não sente tanto, né? Às vezes pode estar um pouco escondido, né? Só pega por exame. Mas quando é uma coisa que a pessoa fala, que você, na anamnese ali, na conversa, fala, tá com arritmia. Quais são esse tipo de sintoma que é perceptível, fora exames? Eu vou falar uma palavra assim. Tô com uma batedeira. Me deu uma batedeira. Pode sentir uma tontura, um mal-estar meio inespecífico, mas eu acho que batedeira. Acelerou, né? Acelerou. Deu um descompasso. Tem a batedeira, que é acelerada, né? Tá. Ou, às vezes, pode dar tontura, que é quando o coração
desacelera, né? Tá. Que é tanto para mais, que é acima de 100, Sim. quanto para menos, que é abaixo de 50. Tem as benignas, que é, Aham. ou as, entre aspas, as não tão benignas, Aham. mas assim, o importante é que tem tratamento. É isso aí. Doutora, sempre quem vem aqui eu faço uma pergunta muito importante. Vamos voltar lá para o ano de 2008, quando você sai da faculdade. O que hoje a doutora Mariana falaria para a Mariana lá de trás? Nós estamos aí já 15 anos por aí, né? São 15 anos? Para 2018, 23, 15 anos. 15 anos. O que você falaria? Tipo, mais ou menos assim. Foi tudo bem, foi isso mesmo, legal, o caminho foi esse, ou eu faria alguma coisa diferente, ou intensificaria mais aqui, ou não faria aquilo, mas sem nenhuma culpa. Ou tipo assim, tá tudo certo. O que você falaria? Ou, puxa, foca nisso que deu certo mesmo, valeu a pena. O que você falaria para essa Mariana 2008, hoje, depois desses 15 anos? É lógico que depois de 15 anos, eu sempre brinco, falo, é fácil comentar o jogo depois que ele foi jogado, né? Mas, assim, na tua percepção, o que você falaria? Deu certo, é isso mesmo, altos e baixos acontecem, sempre ter fé, altos e baixos acontecem. Se preparar para isso. Se preparar para os altos e baixos. E sempre ter fé. Outra coisa. Pensa que esse podcast ele vai ficar gravado para sempre. Ele está no YouTube. E aí você tem pessoas importantes na sua vida. Tem seu pai, sua mãe. E assim, pessoas que são amigos, sua família em si ou amigos. Qual é a mensagem que você deixa para alguém que vai te escutar daqui 10 anos, supõe? E um caminho, o que deu muito certo para você, assim, puxa, outro exemplo, se dedica mesmo, faz o que gosta, que nem você falou, fiz uma especialidade ali, mas eu achei que eu queria outra, não valeu a pena eu ter feito o que eu queria. Para essa, de repente, uma pessoa que vai te escutar em algum momento, porque quando eu li teu currículo aqui, ficou bem claro, depois da formação você estudou mais 10 anos. Sim. Entendeu? Quer dizer, você tem uma história para contar, você tem um background importante. O que você daria um conselho, uma orientação, uma palavra que fosse força para alguém que vai ver esse vídeo daqui no futuro? Tipo assim, uma coisa que fez sentido na sua vida e que você pode deixar de exemplo. Para mim, eu já escutei, assim, o tempo vai passar. E eu não sei de quem que eu escutei, que tudo acaba sendo difícil. E a gente tem que escolher o nosso difícil. E a disciplina é muito importante. E então, eu tive muita disciplina. Lógico, a gente não é perfeito. E que bom, porque o perfeito é o fim, né? Não existe, né? Não existe. E a gente tá aqui para aprender a conviver uns com os outros. E também não ficar se comparando. Boa. Eu acho que a gente peca em, às vezes, se comparar. A gente acaba se comparando porque nós somos únicos. Então, acho que a gente tem que comparar, por exemplo, ontem com hoje, né? O meu resultado de ontem com hoje. Então, eu acho que na época até que eu lá atrás, quando eu prestava vestibular, eu era bem focada. Eu lembro que eu seguia, assim, não ficava comparando, Sim. né? Eu acho que o resultado, por exemplo, da Mariana, dos meus colegas são dos meus Sim. colegas. E eu lembro, assim, tem lugar para todo mundo, tem espaço para todo mundo. E cada um é cada um. Doutora, você falou uma coisa, eu lembrei uma coisa que meu pai sempre falou para mim, que qualquer comparação que não seja comigo mesmo, ela é injusta. Entendeu? Ou seja, porque eu só posso melhorar a mim mesmo. Né? Eu não tenho como me comparar com ninguém. Então, a partir do momento que eu me comparo com alguém, essa comparação é injusta. Sim. Totalmente injusta. Porque eu tenho a minha infância, a minha adolescência, né? Minha juventude, o que eu fiz, o que eu não fiz, como é que foram meus pais, a minha criação,
Né? Quer dizer, como é que eu vou me comparar com você? Você teve uma criação e eu tive outra. Sim. Né? Você tem as suas histórias de vida e eu tive outra. Mesmo que a gente fosse colega de faculdade, com a mesma idade, é injusto. Sim. Comparação com qualquer outro tipo de pessoa. E isso é muito sofrido. Quem faz isso, quem vive assim, né? E assim, agora eu posso falar o seguinte, pô, o Renato de 10 anos atrás, pô, o Renato evoluiu, hein, esse cara. Porque é a mesma pessoa. Né? Eu falo assim pra mim, o período que eu passei na BNE foram 27 dias. Foram, assim, determinantes no que o Renato é hoje. Entendeu? Aí eu posso comparar o Renato de 2020 com o Renato de 2023. Entendeu? Esse cara, eu posso comparar. Ou para melhor ou para pior. Mas lógico que eu acredito que houve uma mudança, sim, significativa na minha vida. Sabe? Assim, absurda. Então, isso é justo. Né? Legal. É muito justo quando você fala, não aceite comparação com outras pessoas, né? Olhe para você na sua linha do tempo, né? E quando é legal, né? Porque às vezes talvez nem você tinha parado para pensar na hora que a gente começa a ler aqui, vai voltando o filme, né? Ó, 2000 e tanto eu fiz isso, 2000 e tanto aquilo. Aí nem você tinha visto que você tinha estudado 10 anos. Depois da faculdade. Né? Não parou de estudar ainda, né? Tenho certeza disso. Nós estamos dizendo em título, né? Para se conquistar um título. Sim. Né? Que não é uma coisa... As pessoas precisam entender, pessoal. Primeiro, passa-se, faz uma residência. Nessa residência estuda muito, acompanha pacientes, estuda. Depois faz a prova do título. Então, não é uma coisa simples, né? Não. Então, quer dizer, foram 10 anos aí batalhados na busca dessa carreira, né? E eu tenho sempre falado que as pessoas às vezes olham e falam, nossa, médico ganha muito dinheiro, não sei o quê, mas não sabe. Eu acho justo que ganhe, primeiro. Sim. Acho justo, né? Uma coisa, porque se preparou para isso, se dedicou para isso, mas ele demora muito tempo para começar a ter uma boa rentabilidade. Sim. Né, doutor? Então é muito, muito tempo de dedicação, muito tempo de estudo, de se abster de várias coisas, né? Sim. Quantas noites você não pôde ir a vários lugares porque precisava estudar? Sim. Ou porque estava cansado, porque precisava descansar? Sim. Né? Aconteceu isso muito ao longo dessa tua vida, dessa parte de abrir mão das coisas? Sim, muitas vezes. Muitas vezes, porque eu tinha que estudar para a prova, eu tinha que acordar no outro dia, com muito carinho, muita dedicação, livros. Então, muita preparação. Porque eu tinha que me dedicar para o paciente. E hoje, assim, são congressos, trabalhos, é sempre o melhor para atender o outro, né? A gente pensa... As pessoas, né? Sim. E agora, para terminar aqui esse podcast, deixar registrado, deixa um recado aqui para o seu pai, para sua mãe, porque eu acredito que eles foram fundamentais nessa tua formação. Sim. Tiveram uma história difícil, infelizmente, com a perda de um filho. Eu costumo dizer o seguinte, doutora, nenhum pai, nenhuma mãe deveria enterrar um filho. Entendeu? Eu infelizmente, vi o meu sogro, né, e minha sogra passaram pela mesma coisa com meu cunhado, o irmão da Kelly. Foi a cena mais horrível da minha vida. Mas a vida continua também, né? Sim. E aí, quer dizer, nesse meio tempo, eles conseguiram ter uma filha médica. Né? Então, que eu acredito que seja um orgulho muito grande. Então, deixa um recado para eles aqui, né? Falando um pouquinho dessa tua experiência. Tá tão pertinho também, você está aqui, eles continuam morando em Catanduva? Em Catanduva. Então, mas aí você sempre tá lá, né? Isso é ótimo. Então, deixa um recado para eles aqui, para a gente deixar registrado isso. Eu sou muito grata por tudo que eles sempre fizeram por mim, sempre se dedicaram, e abdicando da saúde, pensando sempre em mim, e deixando a saúde deles, às vezes, de lado. E eu só tenho que agradecer ao Romildo, a Maria Lúcia, minha mãe e a todos, né? Então, eu amo muito vocês. Seu Romildo, dona Maria Lúcia, tá dado o recado aqui da doutora Mariana Pimentel. Vocês conseguiram. Vocês são pessoas de sucesso. Né? Às vezes a gente sempre vincula o sucesso à parte financeira. Não é isso, né? Sucesso é isso. É você ver um filho que deu certo na vida, que conquistou
né? Que vocês se sintam orgulhosos de ver um currículo tão formidável da filha de vocês. Obrigado, viu, doutora, você ter vindo aqui, a gente poder contar um pouquinho da sua história, né, nesse projeto que nasceu no nosso coração, no meio da Kelly, porque a gente sempre vê a necessidade de falar dos médicos que são especialistas, né? Porque é muita dedicação. Sim. Né? E as pessoas muitas vezes não conseguem entender ou não sabem, né? Então fica aqui também a nossa homenagem, né, a vocês, né? Nós estamos entrando aqui no mês do médico, dia 18. Hoje nós estamos gravando no dia 4 de outubro, né? Então, de 2023. Então, daqui 14 dias é o dia do médico e é uma profissão linda, que as pessoas cada vez mais tenham essa noção de que não fazer medicina só por dinheiro não vale a pena. Não. Né? É isso aí. Mas doutora, obrigado. Eu que agradeço. Muito bom. Pessoal, então vocês fazem o seguinte, ó. Vocês curtem, vocês compartilham esse vídeo se vocês gostaram. Ou tem um sininho aí que vocês podem apertar ali para vocês terem mais conteúdos nossos. Quando entrar mais coisa no nosso canal. Nosso canal tá muito legal. Nós já passou por aqui mais de 10 médicos especialistas nessa gravação. Nessa primeiro lançamento da plataforma do Meu Médico Especialista, nós vamos ter mais de 30, 40 profissionais. E essa plataforma vai ser muito legal. Então, se você quer procurar um especialista, meumedicoespecialista.com. Legal? Obrigado. Até a próxima, doutora. Obrigado, viu? Agora a doutora vai fazer foto, que vai para nossa revista e vamos para cima. Vitor, obrigado mais uma vez. Valeu, pessoal. Até a próxima.